Onde está a anarquia? No movimento, na internet, nas pequenas coisas que fazemos no dia a dia. A anarquia está lenta, quase desapercebida, mas ela nunca foi de ter pressa e também não é exibida. A anarquia começa com a criança, ignora o que os adultos chamam de infância e aprecia a vida como potência. A anarquia é o oposto de maturidade política, isso que aproxima comunistas e liberais. A anarquia escapa dos discursos acabados e da moral prescritiva. Hoje em dia, ela não pode mais pretender uma moral. Os anarquistas não cabem nas vanguardas. Ou são as vanguardas que nunca couberam na anarquia? Como a criança, a anarquia é potência de liberdade. E liberdade se vivencia de muitos jeitos. Não há modelos. Anarquia e criança compõem a cultura libertária. Uma maneira de pensar criança, livre da prepotência da razão, próxima das paixões, dos impulsos surpreendentes, da irritabilidade, dos afagos e das novidades. Longe dos moldes e dos módulos, dos fantasmas, das aparências e das essências. A cultura libertária provoca, propicia fazer imediatamente. Anarquia e criança não se assustam com perturbações, criam perturbações e provocam alegrias. O anarquista não foge dos momentos de tristeza e de solidão. Não se vive sem surpresas. E estas, por vezes, são estranhas. Não há nada mais inaceitável do que continuar vivendo sob a propriedade, sob o governo de uns sobre os outros, dos medos inventados, das polícias, dos roubos e das violências. A anarquia vive em agora, sem medos de enfrentar a ousada travessia dos limites. Quero frisar aqui que essa discussão sobre cultura interessa somente na medida em que é tratada como dinâmica das forças criativas do homem em suas infinitas manifestações. Não nos interessam definições como cultura superior ou cultura de massa. Fiquemos então bem à vontade para discutir. Sejamos mais alegres, mais desprendidos, mais debochados, para ver se conseguimos entender um pouco das coisas. Fiquemos então bem à vontade para discutir. Sejamos mais alegres, mais desprendidos, mais debochados, para ver se conseguimos entender um pouco das coisas. Das manifestações da criação humana, que não conhecem classe, ou raça, ou credo. Que não conhecem classe, ou raça, ou credo. O anarquista sabe distinguir entre liberdade sexual ou amor livre e promiscuidade ou bagunça. A liberdade sexual é uma escolha consciente, pensada, sem excluir o impulso emocional ou o desejo sentimental no puro sensualismo.
A promiscuidade denota um desequilíbrio, quase sempre favorável ao elemento masculino. E mesmo convindo a alguns temperamentos, é irracional estendê-la a todos. A mulher que, por dever anarquista, se visse na obrigação de se entregar a qualquer companheiro, independente de suas próprias inclinações, seria, na verdade, o contrassenso da mesma ideia. O amor livre compreende muitas variedades que se adaptam aos diversos temperamentos amorosos, constantes, volúveis, ternos, apaixonados, sentimentais, voluptuosos. E reveste as formas de monogamia, poliandria, poligamia e pluralidade simultânea. Desconsidera os graus de parentesco e admite sem censura a união sexual entre consanguíneos próximos. O que importa é a mútua satisfação. A voluptuosidade e a ternura são aspectos do gozo de viver e devem ser buscados individualmente. Enquanto um encontra prazer nas variadas experiências amorosas, outro a alcançará na unidade. E esta não é obstáculo para a existência do amor e da harmonia. Como em todas as fases da vida anarquista, não se admite regras estabelecidas. A cada um corresponde deduzir as conclusões de sua própria experiência, que mais convenham à sua emancipação. Como em todas as fases da vida anarquista, não se admite regras estabelecidas. A cada um corresponde deduzir suas conclusões de sua própria experiência que mais convenham à sua emancipação. É preciso escandalizar. Quando dizemos escândalo, queremos precisamente exprimir a admiração ou espanto que causam os princípios ou práticas hostis ao ambiente estabelecido. Devemos escandalizar a todo o transe. E quando tivermos escandalizado o mundo, ele será nosso. A revolução armada, o atentado, o incêndio, a sabotagem, a greve, a manifestação pública, a organização operária são meios mais ou menos violentos, antepostos à nossa ideia de paz e harmonia. Muitas revoluções e todos os atentados tiveram por fim reprimir as monstruosidades praticadas pelo Estado e pelo capitalismo, quando não puderam ir mais longe. Essa orientação que deve seguir a imprensa anarquista. Anarquia, a ruína do governo e da propriedade. Se governo é medida, diante dele a desmesura. Se governo é fixação, diante dele um movimento nômade. Se governo é identidade, diante dele uma transformação. Se governo é a arte geral da prudência, diante dele o risco. Se governo é a ordem, diante dele o desacato. Se governo é o medo, diante dele o destemor de uma criança livre. Se governo é o tratado de paz, diante dele um guerreiro. Se governo é a defesa da propriedade, diante dele sua abolição. Se governo é governo, diante dele um anarquista. A língua espanhola é a mais blasfematória do mundo, ao contrário das outras línguas, nas quais pragas e blasfêmias
são, em geral, concisas e isoladas. A blasfêmia espanhola assume facilmente a forma de um longo discurso, onde grosserias notáveis, que se referem principalmente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, à Santa Virgem, aos santos apóstolos, sem esquecer o Papa, podem encadear-se e formar frases escatológicas impressionantes. A blasfêmia é uma arte espanhola. Na Espanha, uma bela blasfêmia deve ocupar umas 3 ou 4 linhas. E quando as circunstâncias o exigem, pode até se transformar em uma verdadeira ladainha às avessas. Foi uma blasfêmia desse tipo, proferida com intensa violência, que ouviram calmamente 3 anarquistas em Porbu, após o que disseram-me que eu poderia passar. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências, e transmuta em palavra paixão e veemência. E minha boca se faz fonte de prata, ainda que eu grite à casa que só existo para sorver a água da tua boca. A minha casa, Dionísio, te lamenta e manda que eu te pergunte assim de frente. A uma mulher que canta ensolarada, que é sonora, múltipla, argonauta, por que recusas amor e permanência? Essa atualidade do anarquismo envolve muitas coisas, na minha opinião. Inicialmente, a gente precisaria pensar de que anarquismo nós estamos falando. Porque, imediatamente, quando você fala em anarquismo, as pessoas pensam na questão da crítica ao Estado, no desejo de destruição do Estado. E acho que, em nossos tempos, né, as questões ficaram muito mais complexas, mais sofisticadas, e eu penso que a questão se deslocou agora, inclusive para nós mesmos, né? Pensar a luta anarquista, pensar lutas libertárias, envolve pensar práticas da liberdade, não só sociais em relação à política, em relação ao Estado, em relação aos grupos políticos, né, que a gente, com os quais a gente convive, mas também pensar a própria vida cotidiana e a sua inserção nessa vida cotidiana. Quer dizer, eu penso que uma das melhores formulações assim, para pensar a questão do anarquismo hoje foi dita pelo próprio Michel Foucault, quando ele faz uma introdução ao livro do Gilles Deleuze, perguntando em luta por uma vida não fascista, ou defendendo, né, práticas da liberdade que visam um combate contra a fascistização da vida que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje, né? Então isso é muito forte, não é? Na sociedade em que nós vivemos, em que os meios de controle do indivíduo são muito mais sofisticados, as capturas são muito mais invisíveis, mais sutis, não é? Mas estão atuando fortemente, inclusive na própria vida, não é? Dos indivíduos. O anarquismo aponta para uma saída bastante impressionante, a meu ver, porque ele faz problematizar a própria subjetividade e a maneira como você também se coloca em todas as suas relações.
Eu gosto muito do que diz o Christian Ferrer, um sociólogo anarquista argentino, quando ele pergunta o que seria do nosso mundo se não tivesse havido o anarquismo desde o século XIX. Nós ficaríamos entre o socialismo e o liberalismo? E que crítica nós teríamos, não é, a essas formas de socialismo que se instauraram em nosso mundo e as próprias formas de controle e dominação que o capitalismo tem construído de uma maneira cada vez mais intensa e mais, vamos dizer, e menos palpável, digamos assim. Se a gente pensar em resistência nos termos tradicionais, como uma ação reativa, eu prefiro que o anarquismo seja visto como linha de fuga hoje. Porque, enquanto força reativa, ele estará sempre vinculado ao governo e ao poder, né? E eu penso que... Eu gosto muito do que diz a Lute Fabbri, anarquista que eu biografei, não é? Quando ela diz que, para ela, o anarquismo é um caminho que se faz construindo a partir de práticas da liberdade e que ele necessita, portanto, de meios que se adequem a esses objetivos. Nós temos trabalhado muito nessa linha de pensar o quanto Foucault é um autor, constrói um pensamento libertário, o quanto ele se aproxima do anarquismo e, ao mesmo tempo, nos dá instrumentos para pensar o passado, né, as práticas libertárias anarquistas que são tão mal conhecidas, especialmente no Brasil, mas acho que não é só no Brasil, e que são, além de mal conhecidas, mal interpretadas. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, quando ele diz assim: nas civilizações sem barco, os sonhos murcham. A espionagem substitui a aventura e a polícia os corsários. Eu penso que o anarquismo nos fornece muitos barcos. Não estava presa a essa vida a não ser pelos orgasmos, raros, porém muito mais violentos que antes. Entre estes e os gozos habituais havia uma diferença, semelhante à que se encontra, por exemplo, entre o riso dos selvagens e dos civilizados. Dois globos, de igual tamanho e consistência, tinham se animado com movimentos contrários e simultâneos. Um testículo branco de touro havia penetrado na carne rosa e preta de Simone, e um olho havia saído da cabeça de um jovem toureiro. Uma atitude que consiste primeiramente em afirmar: nenhum poder é incontestável. Nenhum poder é evidente ou inevitável. Nenhum poder merece ser aceito no jogo por si só. E a partir dessa posição, a atitude consiste em perguntar: o que é feito do sujeito e das relações de conhecimento a partir do momento em que qualquer poder não está fundado nem no direito, nem na necessidade? Todo poder não repousa senão na contingência e na fragilidade de uma história. Não se trata de ter um alvo nos termos do projeto de uma sociedade sem relações de poder. Ao contrário, trata-se de colocar o não poder, a não aceitabilidade do poder, não como empreendimento, mas no início do trabalho, relacionado às formas de problematizar os modos pelos quais efetivamente se aceita o poder, Segundo, não se trata de dizer que todo poder é ruim, mas de dizer que qualquer poder, qualquer que seja ele, não é de pleno direito aceitável, nem absoluto e definitivamente inevitável. Entre o que se chama grosseiramente a anarquia, o anarquismo e o método que eu emprego, existe qualquer coisa como uma relação, mas as diferenças são igualmente claras. Em outras palavras, a posição que eu assumo não exclui a anarquia. A posição que eu proponho
não exclui a anarquia, mas ela não a implica, não a recobre, não se identifica com ela. Trata-se de uma atitude teórico-prática concernente à não necessidade do poder como princípio de inteligibilidade de um saber. Melhor que empregar a palavra anarquismo, anarquia que não conviria, eu diria que o que eu proponho é um tipo de anarqueologia. Devotada, toma minhas mãos intendentes, sobe a escada negra. Fumaça na volúpia dos grãos, as cidades são ferro e conversa distante. Nosso desejo tirava a roupa quente das águas antes de nadar em seu coração. O colosso de fragmentos me lacera. Em pé se atura a tortura. O pão das estrelas me pareceu tenebroso e rijo no céu dos homens. Mas em suas mãos estreitas, li a luta dessas estrelas, convidando outras. Emigrantes da ponte, sonhadoras ainda. Recolhi seu suor dourado, e por mim a terra parou de morrer. Um leito bem longe, ela sabe, espera e treme no exílio dos lençóis perfumados, como um lago de montanha jamais abandonado. Martinete das asas largas, que gira e grita seu júbilo em volta da casa. O coração é assim. Seus olhos não podem tanto. Ele grita. Eis sua presença. Um fino fuzil vai abatê-lo. O coração é assim. Fazemos nossos caminhos como fogo suas centelhas, sem plano cadastral. Nossos vergéis são transumanos. Terra que geme e apodrece na esperança. Nós, polidos sem rijeza, atingir a árvore equivale a morrer. Palavra de aurora que cada dia retorna, lugar que gira e não se gasta. O pavor, o júbilo, os dóceis. A anarquia não é só uma utopia. O Proudhon, o Bakunin, o Malatesta, o Sebastian Fer, o Paul Robin e também os velhos anarquistas do Brasil faziam anarquia a partir do jeito de fazer a vida, criando associação de trabalhadores, percursos nômades provocando agitações por onde passavam e agrupando novos anarquistas, inventando escolas, teatros, grupos de estudos, mítins, enfim. Faziam anarquia no dia a dia. Havia uma utopia, sim, mas ela não estava restrita a uma realização futura decorrente de um fato revolucionário. De fato. Quando não existia fato revolucionário, os jovens anarquistas o inventavam. Muitas vezes morriam durante o atentado, ou depois, pelas mãos da justiça burguesa e do seu tribunal. E aí, meu caro, a utopia ficava ao Deus dará. A anarquia é uma urgência. E urgência não é uma abstração. É o jeito de fazer a vida. Então eu fico pensando, é possível uma pessoa casar e ser anarquista? Bom, eu acho que até é possível uma pessoa casada virar anarquista. Mas acho difícil o inverso. Porque ao se tornar anarquista, não há mais matrimônio. E daí é a implosão da família burguesa. O resto é proselitismo. A pessoa fica noiva, casa, serve de empregado durante a semana inteira, vive uma vidinha besta do lar, do boteco, do clubinho, mesmo que seja um clubinho de anarquistas. E no final da semana se atira para fazer ação política. Neste caso, eu prefiro assistente social, sem desmerecer os colegas. É como se a pessoa fosse um dissidente de partido, não é? E acho que essa conduta transforma a anarquia num partido alternativo ou mesmo numa ONG. Ou melhor, ou às vezes pior, dependendo do caso,
né, se transformam em sentinelas dos escritos sagrados da anarquia. Opa, aí vira religião. E quem disse que a anarquia também não tem nada a ver com religião? Epa. Assustou?